Agora vamos olhar para a família, para a nossa realidade de famílias, como este lugar privilegiado do jubileu. E, de facto, no jubileu da misericórdia, o Papa Francisco fez uma coisa inédita. Ele decretou que a Porta Santa não estava apenas em Roma, na Terra Santa, mas em todo lugar, a começar pela nossa casa. Lembram-se bem disso, certamente, no Jubileu da Misericórdia. Foi algo, de facto, extraordinário, como o Jubileu também foi extraordinário. A sua mensagem foi muito clara e não pode, de forma alguma, ser esquecida. E neste Jubileu, as Portas Santas estão, de facto, em Roma, como em todos os Jubileus, mas a mensagem do Papa mantém-se atual para todos nós. E então, o lugar, como nós vimos hoje de manhã, Jesus inaugurou um jubileu permanente. Com Jesus estamos em contínuo jubileu, não apenas 50 e 50 anos, mas sempre. E, portanto, o lugar comum e privilegiado do jubileu é a nossa casa, é a nossa família. Não é Roma nem Jerusalém, mas é aqui agora, exatamente onde nós vivemos. A primeira porta santa que nós temos é o matrimónio. E isto porque o matrimónio não é uma simples bênção. O matrimónio é um verdadeiro mergulho na morte e na ressurreição de Jesus. Quando nos casamos não recebemos uma bênção extra, não é? Não é isso. Casar é de facto mergulhar neste espanto inicial de Adão e Eva no paraíso, não é? Aquele olhar de um para o outro em que Adão olha para Eva e diz: uau, esta é verdadeiramente osso dos meus ossos e carne da minha carne, não é? Este espanto primordial que Deus criou ao criar o homem e a mulher. Isso sim é o que faz o matrimónio. Voltamos ao paraíso, voltamos ao jardim do paraíso, voltamos, fazemos este reset completo da nossa vida. O matrimónio é o primeiro jubileu. E daí a palavra júbilo. Nós fomos buscar a palavra júbilo a este chifre de carneiro, não é? Que anuncia a voz de Deus, o sopro divino que cria o homem e a mulher e os molda do pó da terra. O matrimónio precisa, então, assim, que cada família, quando se casam, sejam verdadeiramente capazes de fazer este reset. Voltar ao início. Agora casamos, somos um só, há um nós que é uma nova criatura. Já não és tu e eu, somos nós. E este nós é absolutamente essencial que seja capaz de fazer este reset. Começar este ano jubilar nas suas vidas. De facto, há muitos casais que casam e que é a mesma coisa que juntar os trapinhos, como nós dizemos, uma expressão tão triste, não é? Ou seja, vamos juntar as vidas e continua tudo igual. Continuamos com contas separadas, com vidas separadas, com hobbies separados, com etc. Eu já vi namoros a acabar porque um dos dois não estava disposto a mudar de terra, por exemplo. Algo tão simples como isto. Não estou disposto a mudar de terra. Já vi casamentos a acabar porque um dos dois não estava disposto a mudar de hobby e continuava a jogar no seu clube de futebol todas 4 vezes por semana, todos os cheirões ou coisas assim, e acabaram, e estou a dar casos reais que eu conheço, e o casamento acabou. Já vi casamentos a acabar porque um dos dois não estava disposto a mudar de movimento dentro da igreja. Não é? Ou mudar as atividades que fazia dentro da igreja. Também já vi. Só estou a falar de casos concretos que eu conheço. Quando há um casamento, temos de fazer um reset total. Vamos juntos conversar. Até pode ficar tudo igual ao que estava antes, mas é conversado. É tudo dialogado. É tudo decidido agora a dois. Não é? E não a sós. Porque o casamento o matrimónio é um sacramento e o sacramento muda tudo nas nossas vidas. Este reset que nós fazemos implica, como nós vimos, o que é que significa o jubileu. O jubileu significa libertar os oprimidos, libertar os escravos, não é? Sair da escravidão. Há famílias, todos nós herdamos de alguma forma, mas há famílias que de facto herdam dívidas pesadas. Há casais que casam com uma dívida pesada às costas das suas famílias. Por exemplo,
Há crianças que cresceram num ambiente de divórcio e quando casam, até pensam que está tudo bem, que já venceram esse trauma infantil do divórcio e de repente começam a ter filhos e descobrem que está tudo mal. O seu cérebro não faz os cliques necessários e descobrem que precisam de terapia. Eu tenho conhecimento, por exemplo, de um ministério nos Estados Unidos de uma mãe de 8 filhos que foi vítima do divórcio dos pais quando era pequenina, pensou que estava tudo bem e foi preciso ter vários filhos para descobrir que não, que estava tudo mal. Depois fez terapia durante muitos anos e agora tem o Ministério de ajudar filhos adultos de casais divorciados. Portanto, vítimas adultas já do que foram crianças que passaram por um divórcio. Aqui está. Libertar de uma dívida que herdamos em crianças que não fomos capazes de lidar com elas e precisamos chegar a adultos para saber como lidar. Outros exemplos pesados, não é? Pesados como estas pedras de Monsanto. Outros exemplos pesados é filhos de pais alcoólicos ou pais violentos. Como vocês sabem, que é conhecimento geral, uma rapariga uma criança que cresce num lar em que a mãe é vítima de violência doméstica tende a casar com um homem abusador. Não é? Portanto, isto acontece. Procuram para si um marido que também vai bater nela. Ou seja, estas dívidas, de facto, nós temos um casal que casa, tem de se libertar destes jugos pesados. Tem de ser capaz, em conjunto, dizer não. Tomar consciência é a primeira coisa. Tomar consciência dos jugos pesados que está a herdar, quando é o caso, e ser capaz de fazer este reset. Há outras coisas muito mais simples que isto, não é? Há preconceitos que passam de família em família. Eu, como professora, ouço-os muitas vezes. Professora, o pai dele também já não era bom em inglês. A mãe dele nunca foi boa em matemática. Porque aquilo há de ser, não é? Portanto, temos estas ideias que vão passando, estes preconceitos que nós vamos herdando, coisas mais simples. Há famílias tristes. Há famílias que nós vamos a casa de famílias e vemos que há ali um peso, uma tristeza. Se calhar é preciso que venha alguém de novo, não é? E que vamos fazer um reset. Vamos trazer júbilo, alegria. O jubileu é isto mesmo. Não é? Há famílias com um determinado tipo de heranças culturais. Há famílias onde há uma história de problemas entre sogros e genros e noras, ou pais e filhos, ou irmãos. Famílias em que os irmãos são todos desavindos. E depois entra alguém, não é, na família e a nossa família, como é que vai ser? Temos de fazer este reset. Portanto, cada um saberá, e é muito bom, no jubileu, aproveitarmos para pensar que herança pesada é que eu herdei, se é o caso, não é? Esperemos que não. Mas que herança pesada é que eu herdei? Ou até pequenos pormenores como este, não é? Pequenos pormenores como este de nunca gostei de matemática ou nunca foi, não é? De sermos capazes de vencer todas estas coisas. Mas, por outro lado, o jubileu liberta os escravos, mas para que voltem para casa. E então, o lugar do jubileu que eu vos queria falar era exatamente os avós como um lugar de jubileu, as raízes, o voltar para a minha tribo, o voltar para a minha casa. É um regresso às origens, que é, sobretudo, espiritual. Porque nós temos, certamente todos nós, mais do que esperemos muitas dívidas herdadas, temos também, certamente, uma herança a honrar. Uma herança a honrar. E, de facto, acho que estão para ali a fazer alguns comentários, porque é que eu agora venho falar dos avós, mas é natural. Pronto, ok. Eu agora vou começar a falar mais da avós. De facto, a Bíblia diz esta passagem lindíssima, não é? O que nós ouvimos e conhecemos, o que nos contaram os nossos pais, não esconderemos aos nossos filhos. Nós o contaremos à geração seguinte, os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que Ele realizou, ordenando a nossos pais que transmitissem aos seus filhos para que a geração seguinte os conhecesse, os filhos que iriam nascer. E então é importante a nossa família conhecer que histórias, que maravilha é que eu tenho para trás, que histórias de vida, que exemplos, que santos viveram na minha família, não é? Que pessoas construíram coisas boas e contá-las aos nossos filhos, contá-las à família, celebrar. Como diz aqui também esta passagem, celebremos os louvores dos nossos antepassados através das gerações.
Foram homens virtuosos, as suas obras não foram esquecidas. Hoje as coisas são muito esquecidas, as coisas passam todas a uma velocidade muito grande, porque agora temos o WhatsApp e temos os e-mails. Eu às vezes pergunto, não é? Que eu gosto tanto de ler as cartas, por exemplo, que ficaram de santos e tudo. Hoje em dia, os santos modernos vão ter muitos poucos registros, a não ser que haja aí piratas informáticos capazes de recuperar as coisas todas perdidas no meio da net. Mas há muitas coisas perdidas, não é? Muitas histórias que vão ficando perdidas por aí. Mas é bom recuperá-las, sermos capazes de contar, não apagar da memória todas as coisas que herdamos e que vamos contando uns aos outros. Temos então de trabalhar na recuperação destas raízes, nesta terra onde nós queremos lançar raízes. Isso faz-me sempre pensar nesta casa que nós herdamos, a minha família, que nós herdamos, e quando nós herdamos esta casa, eu pensei logo, quando decidimos viver para aqui, que ela iria dar-me aso a muitos pensamentos e a muitas meditações, a muitos retiros sobre o seu processo de reconstrução. De facto, nós recebemos uma herança, uma casa, as suas primeiras donas, portanto a casa tem uns 18 quartos por aí fora, não é? Uma casa enorme. O casal, quando este casal que casou, portanto, a dona, a senhora, era filha dos condes de Erdanha, e quando este rapaz, que por acaso tinha o apelido conde, mas ela é que era condessa, quando ele casou com a filha, os condes disseram: não precisas de arranjar casa, porque temos uma casa enorme, aquilo é uma casa lá na Erdanha que é enorme, muito maior que esta, o dobro para aí, tens aqui esse espaço para ficar. Ele: não, eu quero uma casa para a minha família, e certamente pensava ter uma grande família. E construiu a casa onde agora estamos, que é uma casa muito grande. Tiveram apenas 2 filhas, que são estas que aqui estão. A casa, depois de muitas passagens, acabou por chegar às minhas mãos. Eu não sou condessa, não se preocupem. Mas por muitos meandros acabou por chegar à minha família. E, de facto, eu penso nisto. Quando Deus, lá atrás, inspirou este casal a construir esta casa, não foi apenas para que aquelas 2 meninas brincassem em 20 quartos e num jardim enorme. Ele já estava a pensar em nós. Deus consegue fazer isto tudo. Nós é que não. Mas Deus consegue. A casa nunca esteve tão cheia como está agora. A casa agora está cheia e, se Deus quiser, há de estar muito mais cheia. Portanto, Deus já tinha, quando tinha estas 2 meninas ali, quando inspirou aquele casal, Ele já estava a pensar em nós. É interessante vermos isto. E há outro detalhe que eu acho muito interessante sobre esta casa. A casa estava em muito mau estado, quando nós agora decidimos ir viver, agora, em 2020, decidimos viver para lá, mesmo muito mau estado. O Nael não percebia nada de construção, não é? E quando herdou a casa, sabia que ia ter, como não temos dinheiro extra, tinha de ser ele a fazer as reconstruções todas, como tem acontecido. E, de facto, no dia em que fizemos o contrato de compra e venda da nossa casa, onde vivíamos antes, fizemos o contrato e depois olhámos um para o outro e dissemos: está feito. Será que estamos a cometer uma grande loucura? Vamos deixar uma casa perfeita, tudo organizado, e vamos viver numa casa em ruínas? Será que cometemos uma grande loucura? Isto foi Quaresma. Dia 20 de fevereiro de 2021. Chegámos à noite a rezar, sentámos-nos para rezar. E quais foram as leituras que Deus nos deu? Foi exatamente as que ouvimos ontem. Quem ouviu as leituras da missa diária, ouviu a leitura de Isaías, em que Isaías diz: será chamado reparador de brechas, reconstrutor de casas em ruínas. E eu olhei para o Nael e disse: aqui está a tua resposta. Não fizemos loucura nenhuma, é isto que Deus quer de nós. Ontem o Nael passou a tarde inteira de gatas a mudar umas tábuas do chão, martelar de um lado, martelar do outro, a ir cortar mais um bocado a madeira, a vir, a não acertar, sempre com o seu bom humor, no meio daquilo tudo, às vezes assim mais, mas depois lá voltava ao bom humor, para um lado e para o outro. Sentámos-nos à noite e eu disse: Nael, vês, será chamado
reparador de brechas, reconstrutor de casas em ruínas. Achei fantástico esta coincidência e lembrei-me, olha, foi a leitura que recebemos realmente de Deus em 2021, antes de mudar. Isto para dizer o quê? Porque eu penso que isto aqui é uma grande meditação para toda a nossa vida. Às vezes nós pensamos que a nossa família vai nascer perfeita, ou que quem nos dera ser perfeitos como outras que a gente vê, mas não. Nós somos reconstrutores de casas em ruínas, reparadores de brechas, é isto que o Senhor nos pede. E depois o Nael dizia, no meio das suas marteladas, com aquele tom dele, como é que Deus é mesmo, isso dizia hoje, Deus é mesmo tão misterioso, como é que Ele me pede a mim para reconstruir esta casa? Eu que não percebo nada de construção, e a única coisa que eu aprendo é no YouTube. E depois à noite eu disse, pois Deus é assim, Deus pede-nos a nós para reconstruir as nossas casas, as nossas famílias, e confiamos na sua graça, não é? Não precisamos de ser espíritos, não precisamos de ter todas as ferramentas, é com a sua graça que vamos trabalhando. O Nael tem muito o hábito de rezar por estas pessoas e por todos os outros antepassados que foram habitando a casa, em várias gerações sucessivas, a casa é quase centenária, e ele vai rezando pelas suas almas. Isto é um hábito tão bonito, não é? Rezarmos pelos nossos familiares que já partiram e nos lembrando de falar deles. E eu gosto muito de fazer em gratidão. E depois reza também pelos próximos que virão. Lembramos da terra do jubileu. Como Deus dizia, a terra não vos pertence, a terra é minha. Vocês são simplesmente os que estão aqui agora e por isso vendemos as colheitas, não a terra. E nós sentimos muito isto sobre a casa que herdamos. Esta casa não é nossa, herdámos-la, recebemos-la, havemos a passar para as gerações futuras, não é? Enquanto aqui estamos, somos apenas os administradores. O que é que nós vamos fazer com esta herança? Vamos certamente fazer o que pudermos da melhor forma e é o que nós procuramos fazer na nossa casa, com a nossa vida. A nossa vida é isto, somos apenas administradores enquanto por cá andamos de passagem. Então, se os avós são de facto este lugar do jubileu, os netos também o são. Cada neto que chega a uma família traz com ele o dom do jubileu. O meu primeiro neto está quase aqui, né? Vai chegar em agosto, se Deus quiser, e vai trazer com ele o jubileu. Vai trazer com ele este recomeço de toda a família, porque todos nos vamos reorganizar em novos papéis. Eu vou ser uma avó novinha em folha, não é? Portanto, vou ter um começo novinha em folha, como ali no Jardim do Paraíso. Os meus filhos vão ser tios, um dos meus filhos vai ser pai. É tudo um recomeço. Portanto, temos aqui, já é, mas depois quando tiver o bebê nos braços vai experimentar então tudo isto. Então este é um bebê novo, o jubileu, um bebê que vai entrar nesta terra antiga, que são as famílias que estão construídas, são esta terra antiga. Eu sei que neste momento, para a Angélica, quando ela pensa em levar um recém-nascido a Idanha, para ela é mais ou menos como se levasse um recém-nascido para o Rock in Rio ou para o Idanha, o Boom Festival, não é? O coração dela deve estar mais ou menos com o mesmo tipo de sensação e de sentimentos. Deve ser mais ou menos parecido. Mas, de facto, nós já planeámos que será exatamente na Idanha, por ser uma casa tão grande que iremos reunir a família da Angélica e a nossa, que vem de Espanha, portanto vem de longe, para podermos estar a saborear e a gozar este bebê jubileu, não é? Não vamos caber todos no apartamento deles, que cabia aqui dentro desta sala, portanto vamos ter de procurar uma casa grande para celebrar durante uns dias este bebê jubileu. Este bebê irá ser formalmente apresentado à sua terra, à sua grande família de ambos os lados, e vai ele próprio descobrir o lugar que lhe pertence. E isto é absolutamente fantástico. Desde que ele nasce, e a Angélica e o Frankie não vão ter de se preocupar com isso, porque será ele a encontrar este lugar. E para ele vai ser facílimo. Para nós é que não é. Eu lembro-me, a primeira vez, com a minha família foi fácil, porque estávamos muito em contacto. Todos os dias eu visitava os meus avós com o Frankie, recém-nascido. Estávamos a viver na mesma terra, ia todos os dias lá à casa, não havia dia nenhum que não passasse lá. Era contínuo. Mas com a família do Nael, sendo eles tantos, eu estava habituada a tão pouco, foi de facto difícil. E a primeira vez que fui, eu estava um bocadinho assustada com a quantidade de gente que entrava, saía, e assim que acabava de adormecer o Frankie, entrava um de repente a abrir uma porta e outra a fechar, e
e era de facto, foi bastante complicado quando cheguei à Irlanda. Mas depois dei conta que para ele era facílimo. Não teve dificuldade nenhuma em fazer esta trama na sua vida. Quem faz este jubileu é o bebê, não somos nós. E então, eu lembro-me de pouco a pouco perceber que o bebê, que os netos são de facto um lugar belíssimo de jubileu, que fazem eles próprios esta união da família. Um começo absoluto. Todos nos lembramos de como foi ser neto, não é? Com os nossos avós, certamente teremos boas memórias. E sabemos que as crianças sabem distinguir o que é a casa dos pais, o que é a casa dos avós, como é que se faz isso. E sabemos do esforço que é preciso fazer para se viver assim em família grande. Sobretudo quando, nos casos em que as famílias não se dão bem. Não é? As tais histórias, as tais heranças pesadas que herdamos uns dos outros, quando há famílias com dificuldades. Aí é esse bebê que, de facto, vai ser capaz de fazer o jubileu, que vai ser capaz de, nele próprio, fazer essa ligação entre avós e filhos. A relação de avós e netos é uma relação jubilar. E mais nada. Os avós não são educadores, não vão mudar regras, não vão educar, não vão interferir na educação que os pais dão, vão saborear, vão desfrutar, vão fazer o jubileu. E os netos a mesma coisa com os avós. Como esta relação nem sempre é fácil, como eu disse, nos casos em que há estes heranças pesadas nas famílias, Deus é assim. Deus chama-nos a fazer coisas difíceis, exatamente para que nos convertamos. Não é? Para que convertamos o coração. Todas as relações comunitárias são mais ou menos difíceis, algumas são muito difíceis, mas aí temos de ser capazes de fazer este movimento de conversão. Deus quer-nos a fazer este esforço de caminharmos em família. Mas claro, quando ele acontece, é de facto maravilhoso. Eu tenho um momento que guardo na memória com muita alegria, que foi de facto quando nós fomos à Irlanda, em 2022. Já lá não íamos há vários anos, porque como vocês imaginam, não fica barato levar uma família de 9 pessoas em voos. É complicado, portanto já não íamos há uns anos à Irlanda. E nós somos sempre os culpados da família do Niall nunca se reunir toda, porque eles reúnem-se muitas vezes, estão sempre reunidos, vivem todos muito perto. Quando estão numa casa, de repente aparecem os outros irmãos todos, aquilo começa a encher, é muito engraçado, mas nós nunca estamos. Só vamos lá. E então, como foi a pandemia em 2020 e depois 2021, mudámos de casa, só lá voltámos em 2022. No ano anterior tinha nascido o Daniel, só lá voltámos então em 2022. Então eles fizeram um bolo e tudo para celebrar Power Family Reunion, portanto, para celebrar a reunião familiar. Enquanto estávamos todos na festa, anunciou-se o noivado do Frank e da Angélica, então o bolo passou a ser o bolo noivado do Frank e da Angélica. A festa mudou. Mas aquilo que eu me lembro deste dia, e é por isso que eu, naquele momento, ainda longe de pensar em ser avó, que ainda estava tudo, mas aquilo que eu me lembro foi de um momento particular, em que de repente começaram todos a dançar. O meu sogro tinha perdido a mulher no ano anterior. Foi a primeira festa que ele fez, por assim dizer, a primeira festa que houve depois de ficar viúvo. E então estavam ali todos os netos e os filhos e os netos reunidos. E no meio daquela alegria passámos uma tarde inteira assim. O meu sogro, contente, a dançar, dançava com um neto, dançava com outro, todos a brincar, netos crescidos, netos pequenos, eles são 26 netos, se não me engano. Todos os netos a brincar. E eu estava a falar com os meus cunhados, somos muitos também, não é? O Niall são 9 irmãos, somos muitos. Eu estava a falar com os meus cunhados e estava a dizer ao John, que eu gosto muito de falar com ele, estava a dizer: olha, John, lembras-te quando éramos nós aqui há 30 anos atrás? Éramos nós assim, a dançar uns com os outros, a fazer festa. E emocionámos até um bocadinho os dois a falar. Realmente, tão bonito ver esta passagem de gerações, a mesma alegria, o mesmo entusiasmo, todos juntos. Há 30 anos atrás tínhamos sido nós, agora eram os nossos filhos. Foi um momento que me marcou muito. E eu aí percebi realmente os avós, os netos, este encontro jubilar. Porque é que o jubileu, de facto, era de 50 anos, não é? Havia esta festa de ter tempo, ter espaço para uma família maturar, para uma família amadurecer ao longo deste tempo.
E agora voltamos, deixamos este arco grande do tempo e vamos aqui ao lugar mais pequenino, então. Chegamos aqui aos filhos. O filho é, de facto, um lugar privilegiado do jubileu. Reparem, com cada filho que nasce, nós temos a oportunidade de começar de novo. Né? Temos a oportunidade de corrigir erros antigos, de corrigir coisas, fizemos assim, não devia ter feito, se calhar agora vamos fazer assim. Deus dá-nos uma oportunidade belíssima de irmos acertando a rota. Eu devo ser muito má mãe, porque Deus deu-me esta oportunidade 8 vezes. Portanto, tenta lá outra vez, tenta lá outra vez. E então a gente vamos acertando os nossos caminhos à medida que os filhos nascem. E cada filho é um sinal de que Deus nos perdoa, que Deus nos diz, liberta-te dos teus jugos, vai para a frente, não tenhas medo, eu confio em ti. Eu acho sempre, fico sempre surpreendida quando tenho um bebê nos braços, como é que Deus confia em mim para cuidar desta criança. Como é que Ele tem confiança, mas Ele acredita mesmo que eu vou ser capaz de educar este ser humano, filho de Deus. Que responsabilidade! Esta criança que está nos meus braços é um filho de Deus e Ele confia-me assim. É como nós pormos os nossos bebés ao colo de uma criança de 5 anos, olha. Deus confia assim em mim, é absolutamente incrível. Eu fico sempre emocionada quando penso nisto, na grandeza deste gesto de Deus, de me confiar. Quando eu tinha 26 anos e um bebê nos braços, nunca tinha tido um bebê assim, no convívio direto, aos meus lados, nunca tinha crescido com bebés, rodeada de bebés, e de repente Deus confiou-me este filho para eu educar, para eu cuidar. É de facto um jubileu, é dizer, eu acredito em ti, eu confio que tu vais ser capaz, eu confio tudo para tu levares este tesouro que tu tens. És um vaso de barro, mas eu dou-te este tesouro grande para tu levares. Por isso é que, de facto, o aborto nunca é uma solução. Às vezes as pessoas falam todos os casos das mães que engravidam por violação, etc. O bebê que nós temos nos braços é a única forma de curar toda essa herança, todas essas feridas. Aquilo que vai, de facto, curar a ferida de uma mãe que recebe um filho indesejado, aquilo que a vai curar do seu trauma é exatamente este filho. Não é morte sobre morte. Aí está a tal herança que vem do jubileu, a tal herança pesada que muitas famílias, graças a Deus, não seremos nós, mas muitas famílias trazem consigo heranças muito pesadas. Aquilo que as vai curar é exatamente a vida, o dom da vida e não a morte. A morte não traz cura a ninguém. Por isso é que é tão bonito ver na criança este rosto da misericórdia de Deus, esta forma de Deus que acredita em nós. Este é o Daniel, dá para ver, não é? Estas ecografias modernas que nós conseguimos ver o rostinho dos bebés e que nos emocionam sempre, como eles vão crescendo dentro de nós, trazendo-nos este dom jubilar com eles. Então, para vivermos também a vida como um jubileu contínuo, temos também de ser capazes de educar em modo de jubileu. O que é isto de educarmos em modo de jubileu? Vamos pensar nas coisas que o jubileu nos traz, como podemos, de facto, sermos educadores para os nossos filhos sobre isso. No jubileu, vemos os escravos são libertados. As pessoas são livres. E nós, muitas vezes, não damos esta liberdade aos nossos filhos. Condicionamos demais a sua vida e as suas escolhas. Não os deixamos ser capazes de se libertar. Às vezes há pais que são eles que decidem o curso que os filhos vão tirar, onde vão viver e várias escolhas da vida deles. Há filhos adultos que são incapazes de tomar uma decisão sem consultar o pai ou mãe. É preciso, de facto, ser capaz de dar liberdade e de viver e de receber essa liberdade. Os filhos pertencem a Deus. Os filhos pertencem a Deus, não pertencem a nós. Nós trazemos este tesouro, de facto, que Deus nos confia para os educarmos para Ele. O ano passado, a Lúcia entrou no 10º ano em científicos
E lá foi fazendo a biologia e a matemáticas, aquilo tudo. E depois chegou ao final do primeiro período, no último dia do primeiro período, chegou-me a casa lavada em lágrimas. Eu disse, Lúcia, o que é que se passa contigo? Mamãe, não estou a gostar nada. Não estou a gostar nada do curso, mesmo nada, mesmo nada. Eu quero mudar para Humanidades. Discutimos o assunto durante aquele dia e depois ela disse-me, amanhã é o último dia que eu posso fazer a transferência de matrícula para não perder o ano. Então, no dia seguinte, de manhã, primeira coisa da manhã, lá estávamos nós. E a Lúcia mudou para a Humanidades, está no 11º ano, adora história, adora geografia, está aí a adorar o curso. E eu fico muito contente porque eu também adoro história e adoro falar destes temas todos. E tem sido fantástico vê-la com o seu entusiasmo e podemos partilhar e ver agora vídeos e filmes sobre os temas que ela vai dando de história, etc. Mas não estou a contar isto, porque isto para mim foi a coisa mais normal do mundo. Ela achou que queria mudar de curso, eu já vinha a perceber aquela tendência há uns tempos. E ela quis mudar, pois não, mudou. Depois de vermos que era mesmo isso que ela queria. Isto para mim foi tranquilo. Nem há nada de extraordinário nisto, não é? Não estou a dizer isto para dizer, uau, espetáculo. Mas aquilo que eu achei estranho foi que, outro dia eu fui à escola, buscar um deles, e uma professora ia a sair e diz, é mãe da Lúcia? Sim. O seu exemplo é dado em toda a escola, pelos professores. Eu, mas o quê? Deixou a sua filha mudar de curso. Quantos alunos nós temos aqui a estudar biologia e geologia e matemática porque os pais os obrigam para irem para a medicina, ou para ir para a engenharia, ou para ir para aquilo? Quantos nós temos? Eu disse assim, hoje em dia... Porque eu sou professora, mas não estou habituada ao secundário. Há muitos anos que não dou secundário. Hoje em dia isso ainda acontece. Se acontece. Nós damos sempre o exemplo da mãe da Lúcia, dos pais da Lúcia, como pais que querem que os seus filhos sejam felizes. Eu, fico muito contente por isso. Nem fazia ideia. Ela disse, quantos alunos nós aqui temos que estão obrigados a tirar determinado curso e a seguir determinada carreira? Os pais não sabem dar esta liberdade aos filhos, viver este jubileu, libertarmos os filhos para serem aquilo que Deus tem, os sonhos que Deus sonhou para eles, não os que nós sonhamos para eles. Porque os sonhos que nós sonhamos para os nossos filhos nunca chegarão nem aos calcanhares dos sonhos que Deus sim sonhou para eles. E aquilo que é o nosso papel é tentar descobrir com eles, ajudá-los a descobrir qual o sonho de Deus nas suas vidas. Este é o nosso papel, nós ajudamos-los a descobrir, mas quem tem de fazer as decisões, quem tem de correr os riscos, quem tem de cometer os erros e quem tem de assumir os erros são eles. Nós não vamos viver a vida por eles. E se eles se enganarem, pois terão de se enganar. É o que Deus faz connosco, não é? Por muito que nos doa, é isto que Deus faz connosco. Ele dá-nos a liberdade. E pela nossa liberdade, para sermos livres, Ele morreu na cruz. Para sermos livres. E nós podemos rejeitá-lo sem problema, que Ele não vai voltar atrás na liberdade que nos dá. O perdão. O jubileu fala-nos de perdão. Como é que nós educamos em modo jubileu? Perdoando. Mamãe, já te pedi desculpa e tu ainda estás com uma cara tão triste. Não é? Pois é, nós temos muita dificuldade em dar este perdão. Deus fala de imediato, quando Ele nos perdoa, faz logo um sorriso aberto. Nós não somos capazes. Eu não sou capaz. Perdoa, mas depois ainda leva uns minutos a voltar a pôr um sorriso. Leva o seu tempo. Deus é instantâneo no seu sorriso. E nós temos de ser capazes de dar este perdão sem cobrar nada aos nossos filhos. Perdoa-te se sermos capazes de dar este perdão absoluto aos nossos filhos. Quando nos confessamos, e às vezes confessamos de pecados mortais e de coisas bem graves, e depois qual é a penitência que Deus nos dá? Reza ao Pai Nosso, Ave Maria. Os nossos filhos fazem asneiras que não chegam aos calcanhares das que nós fazemos muitas vezes. E quais são as penitências que lhes damos? Não vais à festa de anos, ficas sem o computador, ficas sem o telemóvel. Ou seja, neste ano jubilar, sejamos também capazes de dar indulgência plenária aos nossos filhos. Mas dizemos porquê? Explicamos, olha, Deus dá-nos indulgência plenária. Não foi nada bonito isto que tu fizeste, foi feio. Não gostei mesmo, mas como Deus me perdoa e dá-me indulgência, tira-me todo o peso de cima, eu vou fazer o mesmo contigo. Se calhar isto tem mais poder na educação que lhes damos do que um castigo. Se calhar vai ser capaz de os transformar mais, eles olharem para a nossa generosidade, como nós olhamos para Deus e dizemos, realmente, Deus faz isto comigo, eu vou fazer com os outros, e isto é uma cadeia, não é? Que aí vai. Explicar porquê. Não é porque não queremos saber, é porque somos indulgentes como Deus é indulgente para connosco. Isto são pistas de educação sobre o ano jubilar. Eu gosto pouco de falar de
de temas concretos de educação, porque acho que cada um tem as suas formas e hoje em dia há tantos modos diferentes de educar, mas penso que quando tocamos nestes temas espirituais, não é, que falam da espiritualidade, aí sim podemos de facto entrar por eles, porque estamos a falar daquilo que a nossa Igreja nos dá. Outro tema que o Jubileu aponta, lembrem-se desta liberdade, o Jubileu é sobretudo este tempo de libertação dos jugos. Outro grande, mas este é mesmo um grande erro na educação, são os rótulos. São os rótulos. E nós colocamos rótulos nos nossos filhos com muito mais frequência do que imaginamos. Vocês já experimentaram tirar um rótulo de um frasco de vidro? Aqueles frascos de geleia, da compota, já experimentaram tirar? Aquilo não sai. Estamos ali a esfregar e pomos água quente e passamos o dedo, aquilo não sai. Os rótulos não saem. São muito difíceis de tirar. E às vezes chegamos à idade adulta, né, e fazemos uma coisa e lá vem alguém que nos conheceu em criança. Sempre foste teimosa. Sempre foste teimosa, sempre foste assim. Nós não vamos dizer aos nossos filhos, sempre foste assim. Não. Tu fizeste uma coisa, às vezes tu fazias assim. Mas tu és livre para mudar. Tu podes mudar a qualquer momento. Não é sempre foste. Nem sempre serás. Damos-lhe o dom do jubileu. Isso foi passado. Já foi esquecido. Como nós diante de Deus. Isto acontece muitas vezes nas reuniões de professores. Eu sou professora e a reunião que eu mais detesto é a primeira. Quando começa um ano escolar. Porque é assim. Reunimos-nos todos e recebemos a informação que o diretor de turma vai recolher do ano transado para conhecermos, é o que dizem, para conhecermos os alunos. E então recebemos a informação e o diretor de turma faz a sua súmula e diz, olha, este aluno tem faltas disciplinares, teve faltas disciplinares no ano passado, está aqui escrito que é pouco trabalhador, que é preguiçoso, está aqui um que é manipulador, cuidado com este que é mentiroso. E aí vão. Eu tenho de estar nas reuniões, porque tenho de estar, mas geralmente pego no meu computador e estou a preparar ensinamentos, outras coisas quaisquer, e estou de propósito, porque eu não quero ouvir aquilo que eu recebo sobre cada um dos alunos. Eu não quero e faço de propósito para não olhar para as fotos nem associar. Ai de mim que eu vá olhar para um aluno e partir do princípio que ele é manipulador, ou que ele é mentiroso, ou que ele é mau aluno em inglês. Isso não me interessa absolutamente para nada. Estamos a começar um novo ano, vamos para a frente agora com o que eu tenho à frente. E eu própria vou descobrindo, dizendo, olha, tu agora mentiste-me, isto não está certo, não te vou dizer tu és mentiroso. Tu mentiste-me, mas podes mudar. Às vezes estamos muito presos ao educar os nossos filhos, aos tipos de temperamento, aos tipos de personalidade. Ele é assim ou ele é assado. Eu fico muito preocupada com isso. Primeiro porque nós não somos psicólogos, por muito que estudemos psicologia. Quem somos nós para definir e pôr as pessoas em categorias? E ao fazermos isto, estamos a colocar-lhe rótulos que depois vão ser muito difíceis de tirar. E se nós como adultos já sabemos que tivemos rótulos que nos colocaram e que nós conseguimos lidar com isso, uma criança a crescer não é capaz e fica presa naquilo. E então vai dizer, eu vou-me portar mal, porque eu porto-me sempre mal. É o que acontece com os chamados os palhaços das turmas, não é? Todas as turmas têm sempre, isso é verdade, todas as turmas têm sempre o aluno certinho, o palhaço, pronto. Nós já sabemos que é. Mas há um que está sempre a fazer palhaçadas. E se às vezes a gente for falar com ele pessoalmente e dizer, porquê tu estás sempre assim? Porquê que tu fazes tanta palhaçada? Eles riem-se. Eu sempre fui assim. Sempre foste assim, mas a partir de agora podes deixar de ser. Já viste que é muito melhor seres respeitado do que seres gozado. Eles riem se calhar a gozar. Tu não achas que és capaz de mudar? Tu não és um palhaço, pois não. Tu não foste. Tu não nasceste palhaço. Eles às vezes ficam-se a pensar e tal, e riem-se um bocado. Mas se lhe dermos esta oportunidade, aquilo vai mudando. E eles vão percebendo. Eu não sou definido. Não fui definido por alguém que me disse que eu era assim e vou ser sempre. Não. Eu vou construindo em diálogo com Deus, mesmo sem saber, muitos deles não sabem que estão em diálogo com Deus, mas Deus vai entrando, vou construindo esta minha forma de viver e de ser. E eu acho que isto é absolutamente essencial. Educarmos em modo de jubileu, evitarmos estar a falar aos nossos filhos sobre as suas faltas passadas, sobre aquilo que já lá vai, a forma como, se for negativo, claro, podemos brincar com coisas engraçadas, mas se for negativo, evitar sempre colocar rótulos nos nossos filhos. Educar em modo de jubileu. E agora, a peregrinação jubilar. Passava para o tema da peregrinação. Durante o jubileu, como já vimos, é preciso empreender, pormos a caminho de casa. Pormos a caminho de casa. Já vimos que casa
A nossa casa dos cristãos é Roma e antes de ser Roma é a terra de Jesus, naturalmente, a Terra Santa. Mas toda a vida e toda a nossa vida é uma peregrinação, como sabemos, a caminho do céu. Eu acho lindíssima aquela frase da Karen Blixen, escritora dinamarquesa, escreveu o livro Out of Africa, África Minha, o filme, na altura. Portanto, ela escreveu a sua história. Ela é uma escritora fantástica. Ela escreveu aquela frase: bem-aventurados os que têm saudades de casa, pois voltarão para casa. Eu acho a frase lindíssima, não é? Bem-aventurados os que têm saudades de casa, pois voltarão para casa. Será que nós temos saudades de casa, do coração de Deus, onde nós fomos concebidos? Este útero divino que nos gerou. Será que temos verdadeiramente vontade de chegar ao céu? Então, o jubileu sugere que façamos peregrinações. Peregrinar é um voltar a casa. É engraçado, porque geralmente quando vamos numa peregrinação vamos para um sítio desconhecido. Só que este sítio desconhecido é casa. É onde está Deus. Vamos ao encontro de Deus. E claro que podemos fazer muitas peregrinações em família. Ainda hoje de manhã, ao entrarmos no carro, nós dizíamos: vamos peregrinar até ao santuário de Monfores, até ao Cantinho Caná. Mas, de facto, há muitas formas de fazermos peregrinações. As peregrinações são absolutamente essenciais. São para todos. Fazermos da nossa vida uma autêntica peregrinação. Pomos à procura dos caminhos antigos, como ouvíamos hoje também no Deuteronômio. Há uns tempos atrás, os meninos têm quarta-feira à tarde livre, e então, da nossa casa ao cimo da Serra da Estrela é 1 hora. Então eu disse ao Nail: vamos tirar a tarde. Conseguiu lá desmarcar umas reuniões, tirar a tarde, como tinha nevado, vamos subir à serra. E pusemos a caminho. E fomos os 7, portanto o Francisco e a Clarinha não iam connosco, portanto fomos os 7 que estamos a viver na mesma casa. Não consigo pôr em palavras, de facto, a forma como vivemos aquele momento. Porque eles diziam, quando chegámos à Serra da Estrela e quando chegámos lá acima, eles diziam: não estava ninguém, porque nós fomos de propósito a uma quarta-feira, dia da semana, portanto a serra era nossa. Na torre estava alguém, mas por ali fora não estava ninguém. E eles diziam assim: incrível, dizia a Sara, hoje de manhã fiz um teste, mas parece que foi há 1 milénio atrás. Agora estou aqui livre, já nem penso em nada. E o António: sim, eu hoje também tive um teste. E onde é que isto já lá vai? E tivemos uma tarde ali passada na neve. Depois chegámos ali ao santuário, não é, de Nossa Senhora da Estrela. E ali rezámos, fizemos a nossa consagração, a nossa oração. E nós temos, como sempre, ao subir a serra, rezámos o terço. Rezamos sempre no carro, quando vamos. Hoje de manhã rezámos também. Sempre que vamos de carro, rezamos o terço. Cantámos. E fizemos ali a nossa verdadeira peregrinação. E disse: estão a ver? Estamos a fazer uma peregrinação jubilar. De facto, as famílias não são monges. Às vezes há sempre esta ideia de que as famílias têm de fazer as coisas como as fazem os monges, os sacerdotes, os religiosos. Mas as famílias não são monges. Uma peregrinação familiar pode muito bem ser um belo passeio na natureza. Quais são os elementos de uma peregrinação? Oração, silêncio interior, ou seja, fora do mundanismo, fora dos centros comerciais, dos fones, de ouvirmos a nossos... Fora de tudo isto, o encontro uns com os outros. Estarmos todos a conversar num passeio, irmos no carro, irmos conversando por aí fora, irmos partilhando a vida uns com os outros. Agora vamos todos rezar o terço. Rezamos o terço. Agora fazemos a nossa consagração à Nossa Senhora. Agora vamos cantar todos juntos. Agora vamos fazer uns jogos. O que é um retiro de famílias? É isto. É podermos divertir-nos e rirmos e fazermos uns jogos juntos e depois refletirmos com a mesma profundidade e intensidade com que brincamos. As famílias foram feitas para isto, embora isto seja ainda algo que não existe, que é difícil de mudar as mentalidades. E continuamos a achar que as famílias são chamadas a fazer o mesmo tipo de experiência religiosa que os solteiros ou que os consagrados. Continua-se na igreja a achar dentro disso. Eu vejo famílias, por exemplo,
leigos, que estão convencidos que para fazer um retiro espiritual têm de deixar a família ir 3 dias para fazer um retiro de silêncio. Isto é de facto pedido às pessoas que vivem uma vida de consagrada, mas não é pedido às famílias. Nós fazemos um retiro juntos. Fazemos um retiro todos juntos. E vamos daqui de coração cheio, mas vamos todos de coração cheio. Não vai um e depois chega a casa e esbarra com a realidade que deixou para trás e vai sozinho fazer o seu percurso de encontros com Deus. Mas nós não estamos chamados a fazer o nosso percurso sozinhos. Estamos chamados a fazê-lo em família. Por isso é que é tão... A forma como Deus fala connosco e como Deus chega junto de nós é uma forma diferente como fala com o consagrado, com o religioso. É diferente. Deus é omnipotente. Não nos vamos preocupar. Como vimos, como falámos das indulgências, não é por eu fazer mais isto ou mais aquilo que vou encontrar Deus. É como o Daniel dizer que é por limpar mais este caco ou aquilo. É Deus que faz. É Deus que vem ao nosso encontro. Nós damos-lhe aquilo que podemos. Mas não é dizer-lhe eu dou o melhor que eu posso agora e quando estiver sozinho mais tarde faço mais, faço melhor. Não. O melhor que eu posso agora é o que é perfeito. Ele não está à espera de mais nada. É o perfeito para mim. Isto é que é preciso mudar a mentalidade, que ainda não chegamos lá. Uma família em peregrinação é uma família alegre, uma família feliz, uma família que chega ao fim e diz: uau, foi um dia fantástico. Foi um dia fantástico. E vem com o coração cheio de alegria, de boa vontade. Numa destas nossas peregrinações, alguns elementos da família tiveram algumas discussões que me puseram triste. São os conflitos entre eles estão a crescer, estão a ser educados, estão a aprender, não nascem feitos, não é? Na peregrinação seguinte, esses mesmos elementos fizeram que eu vi um esforço enorme para resolver os seus conflitos, para partilhar, para conversar, e eu fiquei a olhar e a contemplar, a dizer: uau, que espetáculo, os meus filhos são capazes. E falei individualmente com cada um deles e disse: foi lindo ver esse esforço, já ainda bem que tu notaste. Tão lindo. Isto é uma peregrinação familiar. Chegar ao fim mudados, converter, mudar a nossa vida. A peregrinação jubilar é, sobretudo, um regresso a casa. À casa paterna, à casa de Deus, à casa do Pai, mas à nossa casa também. Sermos capazes de meter a família no carro, ir fazer este passeio e depois regressar a casa, mudados, transformados. Há um tipo de peregrinação que eu vou chamar-lhe a peregrinação da memória. Que eu tenho pensado muito nisto. É de facto aquela peregrinação que nós fazemos, exatamente como eu estava aqui a falar no início, de voltar às raízes. Quando nós dizemos, não é como as tribos, volta à terra ancestral, vais voltar à terra da tua tribo. Então, quando nós fazemos esta peregrinação, sempre que nós vamos à Irlanda, eu pus aqui esta imagem, porque quando nós vamos à Irlanda, trata-se de uma verdadeira peregrinação. E os meus filhos que estão aqui certamente conseguem confirmá-lo, que acaba por ser uma experiência altamente espiritual. O estar com a família toda, o partilhar as histórias, ouvir as histórias do avô, da sua infância, ouvir as histórias dos tios sobre as suas experiências, estar todos juntos, ouvir o pai a mostrar: olha, esta era a minha escola, esta era a casa onde eu vivi primeiro, esta era a casa dos meus avós, e nós passearmos ali naquela terra e de repente nós damos conta que estamos a peregrinar na memória e vamos rezando. E uma vez o Naia levou-nos até ao convento, que era a escola onde ele cresceu, e estivemos lá a conversar com os mesmos professores, que foram os seus professores, já velhinhos, e a pensar: uau, que espetáculo esta peregrinação da memória. A minha família descobriu também, a minha família, tanto a minha irmã e todos nós fizemos uma peregrinação destas, que eu chamo agora de memória, não é? Não empreendemos o caminho de uma peregrinação de memória, fomos fazendo. E a minha irmã, isto quando mudámos para lá, a minha irmã disse: ó Teresa, lembras-te da rocha onde nós passávamos, onde ouvíamos os lobos a uivar à noite e ficávamos ali sem luz elétrica e nos meses de verão e ouvíamos os lobos a uivar? E eu assim lembro, mas agora não é que a gente encontra isso. Já cá não está o meu pai para me dizer onde era. Mas nós descobrimos. Descobrimos a rocha e fomos lá todos e subimos à rocha e vimos ali o pôr do sol e fizemos ali a nossa pequena oração, todos juntos. E foi uma verdadeira peregrinação de memória. Já sem o som, o uivo dos lobos, que já para ali não andam, penso eu, e que eram tantos.
e que eram tantos. Mas foi, de facto, uma autêntica peregrinação da memória. Na Irlanda há uma coisa muito gira, muito engraçada, que eu acho que não há em Portugal, pelo menos nunca dei conta, mas eles têm muito hábito, ao longo dos caminhos, com paisagens lindas, destes trilhos, eles colocam os bancos para as pessoas sentarem, não é? Isto também existe em Portugal, só que estes bancos são oferecidos em homenagem a pessoas. Eu penso que uma família que perde um ente querido pode oferecer, eu vou oferecer e comprar um banco no caminho, e então, estes bancos todos, nós fizemos estes caminhos, aquele onde eles estão sentados, este que está ali atrás da Lúcia, a Lúcia, como vêem, ia a caminho da praia, isto foi em agosto, na Irlanda, ia a caminho da praia para dar um mergulho, nota-se. Estes bancos, todos eles, têm uma placa com o nome, uma inscrição, com as datas da vida e da morte, nascimento e morte, e depois uma frase. Uma frase que a pessoa gostava de ouvir, ou um deles diz assim, ao meu avô tal, que tanta vez se sentou aqui neste caminho a contemplar o mar, ou que era a sua paisagem preferida, etc. Eu acho tão bonito fazermos esta peregrinação da memória, não só visitando o cemitério, naturalmente, como uma terra sagrada, mas sobretudo visitando aqueles espaços que eram honrados e que eram amados pelos nossos que partiram. Eles gostavam tanto de fazer este caminho, gostava tanto de fazer este trilho. Então, quem por aqui passa pode sentar-se e saborear e, se calhar, quem sabe, fazer uma oração pela pessoa que aqui é homenageada desta forma, não é? Eu, na altura, disse logo aos meus filhos que eu gostava de ter um banquinho no cimo de Monsanto também a contemplar a Campina, que é, de facto, os lugares mais bonitos do mundo. Isto para vermos como uma peregrinação familiar pode ter tantas formas e ser tão original, e que podemos fazê-la de tantas maneiras. Há uma peregrinação especial, é que o nosso Papa está a fazer neste momento, e várias outras pessoas que nós conhecemos, que é exatamente a peregrinação do sofrimento e até da morte. Há uns tempos atrás, perante um anúncio de uma situação de cancro de uma pessoa, uma enfermeira muito sábia, que eu conheço, fez uma frase que nunca mais me saiu da memória. Ela disse assim: tu vais começar um caminho, neste momento, vais começar um caminho, mas não o faças de olhos fechados. Abre bem os olhos e olha bem para tudo. E vê bem quem está ao teu lado. E eu fiquei a pensar naquilo, assim, uau, é isto mesmo. Quando nós fazemos este caminho, entramos num caminho da dor, nós temos duas hipóteses. Nós podemos fechar-nos sobre nós próprios, viver a nossa dor, irmos ali para fazer a quimioterapia, passarmos aquelas horas ali com o telemóvel centrados, com os fones, isolados do mundo, ou podemos estar a olhar para a volta e a descobrir o lugar de solidariedade, de fraternidade que é o sofrimento. Porque é o lugar onde nós experimentamos a fraternidade mais profunda. Foi como Jesus nos mostrou, foi de facto na dor. Nós podemos passar o resto da nossa vida a refletir e a conversar sobre o porquê, sobre o mistério da dor, sobre tudo isto. Não vamos chegar a conclusões. Mas podemos experimentá-la e nesse dia nós vamos descobrir que o grande tesouro da nossa vida é mesmo a nossa fragilidade. Nós vemos jovens e pessoas com saúde, cheios de ideias para mudar o mundo, cheios de planos, e vou fazer isto, e vou fazer aquilo, isto vai ser diferente, e vou conseguir mudar tudo. Eu também já lá estive. E depois, nós vemos uma experiência de dor, uma experiência de sofrimento profundo, uma experiência de velhice, de doença, e nós aí vamos descobrir que agora sim estamos a mudar o mundo de uma forma misteriosa que nós não compreendemos. Neste lugar de sofrimento, estamos verdadeiramente a mudar o mundo neste lugar, como Jesus mudou o mundo ali, crucificado, no lugar de maior fraqueza da vida. O Papa Francisco está neste momento a entrar no seu jubileu pela peregrinação da dor. E eu estava a ouvir um médico a explicar o que é que o Papa está a sentir em termos físicos, e ele disse uma coisa que me fez pensar muito. Ele disse assim: bem, para quem não percebe nada de medicina, eu vou explicar isto de uma maneira muito simples. Os broncoespasmos e os problemas que ele está a ter é como se o Papa, de repente, se sentisse a afogar nas suas próprias secreções. E a sensação de falta de ar é das piores coisas imagináveis. Não é?
ele está-se como a sentir a afogar nas próprias discussões. E imediatamente eu pensei num dos grandes temas da vida do Papa Francisco, que têm sido os imigrantes que se afogam no Mediterrâneo. E eu fiquei a pensar como o Papa sempre deu a cara e foi visitar aqueles refugiados e foi sempre visitar estes lugares. E a lutar. E ele foi aquele que disse que o Mediterrâneo é o maior cemitério que temos neste momento na Europa. E eu pensei, olha que bonito. O Papa agora está na sua própria vida, como Jesus fez na cruz. Está a experimentar este afogamento, esta dor terrível de se afogar. E certamente, por este seu sacrifício, quantos imigrantes morrem em paz e não em desespero numa situação de afogamento, graças ao sofrimento oferecido do Papa. O lugar do jubileu, e agora vou entrar no descanso sabático. Lembram-se? Devo-vos dizer que o jubileu significava um ano inteiro de descanso. A terra ficava um ano inteiro a descansar, não é? Então eram anos de festa, ou seria, ou devia ser, mas dos anos jubilares, ou os anos sabáticos, de 7 em 7 anos, eram certamente para o povo de Deus um ano de grande festa, de grande descanso. Eu acho que é importante refletirmos sobre o tema do descanso neste ano. Se é um ano jubilar, vamos pensar no descanso. Como é que nós fazemos quando descansamos? Naqueles momentos, temos momentos por dia para descansar? Momentos em que chegamos, no meu caso, chego ali à varanda e fico a contemplar a campina. Será que enchemos estes momentos de oração? Conversar com o Senhor pela brisa da tarde, como faziam Adão e Eva, um regresso ao paraíso? Ou será que os enchemos logo de podcasts, de sons, não é? De bytes ali imediatamente? Não. Vamos dar tempo, espaço ao descanso com o Senhor. Já sabemos que o lugar privilegiado para a família descansar é, de facto, a refeição familiar. Todos os dias sentarmos à mesa uns com os outros. Não nos esqueçamos que o grande dom jubilar era, de facto, quando os escravos libertados sentavam à mesa com os seus donos. Então, nós somos todos escravos libertados, irmãos uns dos outros, vamos sentar-nos à mesa, fazer da nossa refeição familiar um lugar privilegiado de encontro e, como fazemos da oração familiar, fazemos também, da refeição fazemos da oração familiar. Um lugar em que conversamos com o Senhor pela brisa da tarde. Conversamos uns com os outros, agora vamos conversar com o Senhor e vamos rezar em família. Que seja um verdadeiro descanso, sabático, não é? Este momento de estar com o Senhor. Descansar em família, quando nós temos a família alargada, quando nós conseguimos ter a nossa família alargada junto, é uma festa. Ainda outro dia, uma família grande tem muitos momentos de festas, é o aniversário de um, depois logo do outro, depois há mais isto, mais aquilo, vamos encontrando, o sofá fica cheio, temos jogos de tabuleiro que nunca mais acabam, temos caminhadas lá fora que se multiplicam, temos festa. Que bom descansar em família, uns com os outros. Apostar bastante neste tema do descanso. E eu queria falar convosco sobre os meus tempos maiores de descanso ao longo da minha vida. Têm sido naturalmente as minhas licenças de maternidade, têm sido os meus anos sabáticos. Quando com 8 filhos, tive 8 licenças de maternidade. Foram autenticamente pausas do trabalho, aí estão os tais anos sabáticos que o Senhor nos pede rotineiramente. Para mim, a maternidade foi sempre um ano sabático. Há quem olhe para os filhos como um conjunto de encargos, como um jugo pesado. Mas os filhos não nos são dados para serem pesados. São-nos dados para descansarmos. Para descansarmos verdadeiramente no Senhor. Esta frase de Santo Ambrósio... É Santo Ambrósio? É. Eu não sabia já quem era o santo, né? À procura dela. Eu conhecia a frase, mas não sabia quem era. Ela mostra-nos como, de facto, Deus criou o homem para nele repousar. Quando o Gênesis nos diz que Deus repousou, Santo Ambrósio diz que ele repousou ao 7º dia porque criou o homem. Então pôde descansar no seu coração. Tão bonito isto. Quando nós dizemos a Deus, descansa um pouco no meu coração. E os filhos são-nos dados para descansarmos, para saborearmos, para contemplarmos. Não é para andarmos numa loucura, com montes de trabalho. Às vezes as pessoas olham para mim, com 7 filhos tu deves ter montes de trabalho. Não.
Não tenho. Tenho trabalho, mas é bom. É um descanso. Os nossos filhos são-nos dados para nós podermos saborear e ver neles um dom jubilar. Olhemos para os filhos assim, não como lá estás tu, dás-me tanto trabalho. Eu ouço tantas vezes estas coisas, só me dás trabalho. Às vezes os alunos, professora, quando eu disse à minha mãe que a professora tinha 7 filhos, ela disse, ai, coitadinha da tua professora. Eu só tenho 2 e já é o que é. E eu pensei, pois, realmente, coitadinha, a miúda a dizer-me isto. Os filhos são-nos dados para nós saborearmos. Ok? Tão bom. E então, falar em descanso, e por isso vou tocar noutro tema da educação que tem a ver com o descanso. E este tema é, de facto, a brincadeira. Diz Maria Montessori, não é? Uma autoridade no assunto, que o trabalho das crianças é brincar. Claro, o trabalho dos cunhados, às vezes, também tem de ser brincar. Quando são apanhados pelo meio, que remédio deles. O trabalho das crianças é brincar. Eu, quando falo em brincadeira livre, e é aquilo que eu vos queria falar um bocadinho, era exatamente em brincadeira livre. Quando falo em brincadeira livre, eu não estou a falar na brincadeira organizada nos escoteiros ou nas festinhas que as mães fazem, organizam nas festas de anos, as atividades para os meninos. Não estou a falar em nada disso. Estou a falar precisamente em brincadeira livre. E eu queria dizer-vos o que é que isto consiste, ainda um dos especialistas do nosso tempo, em exatamente o tema brincadeira. Eu queria falar-vos sobre isto. Peter Gray, americano, especialista, doutorado, de facto, no tema da brincadeira. Engraçado, brincar é uma atividade escolhida e organizada pela ou pelas crianças, ou seja, elas é que decidem o que é que vão brincar, que não tem outro objetivo fora dela mesma. Uma criança que constrói uma torre de Legos não é para viver na torre de Legos, é porque quer construir uma torre de Legos. Não é? Uma criança que está a brincar às bonecas não é para depois fazer uma peça de teatro para mostrar, é porque está a brincar às bonecas. Ou seja, não há um objetivo a atingir para lá dela mesma. Daí que não há consequências no mundo real da sua brincadeira. Não há consequências no mundo real, ok? Isto é muito importante. Hoje em dia é preciso um bocadinho explicar às vezes o que é brincar. Porque às vezes ouço pais a dizer, o meu filho brinca muito. Vai para o ATL, depois vai para os escoteiros, depois vai não sei para onde. Brinca muito. Não, isso é uma brincadeira organizada, não é o brincar, a brincadeira livre. Daí que também não faça sentido aquela divisão entre brinquedos pedagógicos ou brinquedos não pedagógicos, porque a criança pega num brinquedo e é tudo pedagógico, tudo ela pode fazer o que quiser, a brincadeira por aí fora, a imaginação é rainha. Uma brincadeira de crianças, elas têm as suas próprias regras e as crianças conhecem-nas. E isto é extremamente importante. Porquê? Porque a criança aprende a negociar, aprende a ceder a sua vontade. É tão importante ver isto. Quando vocês observam, eu observo muitas vezes as crianças a brincar, lá na minha casa, e estou a observar, não interfiro o mínimo possível, e vejo-as a negociar. E vejo-um a dizer, não, assim não, agora dás-me tu, agora faço eu. Isto é tão importante, elas poderem fazer isto sozinhas. E as crianças, os jogos têm as suas regras. A gente pensa, estão a brincar sozinhos, é tudo ao acaso. Não. O Daniel outro dia chegou a uma casa a chorar. E o que é que foi? Estou farto de ser o touro. Eu, o quê? É o jogo das touradas. O jogo das touradas. Eu esse nunca joguei em pequenina. O que é o jogo das touradas? Um é o touro e os outros estão lá a fugir na garreada. Portanto, vão subir pelas paredes e o touro anda. Mas eu sou sempre por touro. Portanto, ele sabe perfeitamente que quando é o touro, tem de ser o touro. Portanto, ele conhece as regras. E sabe que tem de cumprir o papel. Apesar de estar farto, se ele é o touro, tem de cumprir o papel. Não é? E é extremamente interessante ver isto, como as crianças fazem estas... Sabem precisamente se ele é o cão, tem de se pôr no chão a ladrar. Não pode estar... Portanto, isto é tão importante. Nós pensamos que a brincadeira livre não dá armas às crianças, não as ajuda para a vida. Meu Deus! Mas quanto mais do que as que nós organizamos para elas. Nem dá para imaginar. E claro, é imaginativa e criativa. Eu, quando estive a estudar na Universidade em Línguas, disseram-me uma coisa, os professores, que eu achei muita graça. Já repararam? Em todas as línguas conhecidas, quando uma criança começa a brincar, vai para o tempo verbal, para o imperfeito. Tu eras a princesa, eu era sempre. Todas as línguas fazem isto, porque ela entra num mundo paralelo. Eu não sou, eu era. É tão giro ver isto. Isto acontece em todas as línguas. É engraçado entrar neste mundo, no pretérito imperfeito, de facto entra de repente na sua imaginação.
Nós pais somos muito menos importantes do que pensamos. Quanto menos interferirmos nesta brincadeira livre, melhor. Não somos chamados ali para nada. Ontem tive de tratar do lábio ferido de Daniel, que lá bateu com um lábio na... Mas mais nada, pôr um penso rápido aqui ou ali, somos muito menos necessários do que pensamos. Qual é o nosso papel quando nós brincamos com os nossos filhos? É exatamente aquilo que eu vos dizia, desfrutar do dom dos filhos. Aproveitar. Eles são-nos dados para nós desfrutarmos deles. Eu lembro-me perfeitamente, sobretudo quando nasceu o Daniel. O Daniel nasceu, já eram todos mais ou menos crescidos. A Sara tinha 6 anos. Todos queriam aproveitar o bebê. E eu ficava um bocadinho frustrada, porque a coisa que eu mais adoro é um recém-nascido. Eu adoro ter um recém-nascido nos braços. Eu vou já avisando ali a Angélica e o Frankie que eu adoro recém-nascidos. E então, pronto, os recém-nascidos são assim, aquele primeiro mês. E então, eu queria ter o bebê comigo, mas todos queriam um bocadinho. E então, ao serão, estávamos todos ali sentados, não era verdade. Enquanto rezávamos o terço, aquilo era quase mistério em mistério, o bebê ia de braço em braço, e eu ficava. E eles disseram, mamãe, tu já tiveste muitos. E assim, está bem, mas este também é meu. Vocês depois têm os vossos, e depois emprestam-me também, mas então, este ser capaz de desfrutar do dom dos nossos filhos, não é? Saborear, é jubilar, é um dom jubilar, eles são-nos dados para termos esta alegria. Às vezes vamos brincando um pouquinho com eles, não é? Com as brincadeiras que vamos fazendo, mas sobretudo transformar a nossa forma de educar numa brincadeira, não é? É eu entrar na cozinha e dizer, o Daniel não está aqui, onde é que ele está? É que esquisito, ainda agora aqui estava e não está. Outro dia foi engraçado, isto foi só à parte, a Lúcia, estavam a andar todos patins, e a Lúcia disse, ei, tão girão, mamãe, lembro-me tão bem, quando tu pensavas, nós andávamos de patins lá em casa, e tu ias à janela, tu realmente pensavas que estava a chover quando a gente estava a andar de patins por causa do som dos patins. Pensavas? Quer dizer, agora que me lembro nisto, ela olhou assim para mim, até hoje vivi convencida que tu pensavas que estava a chover, mas tu não pensavas, pois não. Ela teve assim um momento epifânico de repente. Eu assim olhei assim para ela, Lúcia, e ela, só agora é que me dei conta. Eu cresci convencida que tu pensavas que era chuva e ias lá fora olhar. Isto é brincar com os nossos filhos, não é? Isto é brincar com eles. E eles crescem às vezes e só quando já têm 16 anos é que dão conta. A minha mãe pensava mesmo, não sabia mesmo onde eu estava, que giro. O Daniel a esconder-se de mim, será que ele deve estar convencido que eu não sei mesmo onde é que ele se escondeu? É que é todos os dias no mesmo sítio, mas pronto. A vida é, de facto, uma grande brincadeira. Eu gostava tanto que vocês se lembrassem e percebessem isso, que a vida é uma grande brincadeira. Eu acho que às vezes nós não nos damos conta disto. Vocês sabem que para uma brincadeira resultar, é preciso que todos os que estão envolvidos na brincadeira deem o seu máximo. Já experimentaram jogar às cartas com alguém que está no telemóvel? Que lá vai um passo das cartas e continua. Ou jogar à bola, ou ao hóquei em patins, com alguém que não está a querer saber. Ou fazer o jogo da linda falua e estar alguém ali encostado, não é? Não tem graça nenhuma. O jogo, para resultar, nós temos de dar tudo. Nós empenhamos totalmente no jogo. Mas depois, quando o jogo termina e está tudo ali a discutir, calma, espera, foi só um jogo. Há as duas coisas. Por um lado, nós entregamos totalmente ao jogo. Por outro lado, temos a consciência que é só um jogo. A única coisa realmente grave na vida é perder a nossa alma. Foi o que Jesus nos disse. Tudo o resto, o sucesso, o insucesso, a saúde, a doença, a riqueza, a pobreza, as coisas correrem bem ou correrem mal, é só um jogo. Pensemos nisto. Aquilo que realmente conta é salvar a nossa alma. Nós empenhamos a fundo. Nós fazemos tudo o que for necessário para as coisas correrem bem, para recuperarmos a saúde, para recuperarmos o trabalho. Mas depois, é só um jogo. Os humoristas ensinam-nos muito. Eu gosto muito às vezes de ouvir os humoristas a falar, a rir-nos de nós próprios, não nos levarmos muito a sério. E os santos também. Os santos geralmente têm sempre um grande sentido de humor, não se levam a sério. São capazes de fazer figuras tristes e levar a vida com esta leveza, não é? Então é isto que eu queria concluir. Terminamos assim o nosso reflexão sobre o jubileu. Que este ano seja um ano jubilar, cheio de alegria, de brincadeira, de descanso uns com os outros, com Deus no meio. Educarmos neste modo de jubileu e fazermos uns dos outros o lugar do jubileu. Os filhos, os pais, os netos, os tios, os primos, os amigos, as famílias de Caná, uns com os outros sermos verdadeiramente o lugar do jubileu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
história.